Comprar menos virou estratégia, não só economia. Hoje, muita gente percebeu que o excesso vira custo escondido, porque cada compra ocupa espaço, atenção e dinheiro. Quando você corta o supérfluo, fica mais fácil escolher o que realmente vale a pena. E isso já está mudando como as pessoas compram e como os negócios vendem. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Comprar menos virou estratégia, não só economia. Hoje, muita gente olha mais para a utilidade, compara preço com calma e pensa antes de levar. O carrinho fica mais vazio, o armário mais organizado e até a revenda entra na conta. No fim, o foco sai do impulso e vai para o que realmente faz sentido no dia a dia. Comprar menos virou estratégia, não privação. Antes de levar algo para casa, vale perguntar: isso resolve um problema real? Cabe no orçamento? E vai ser usado mesmo? Porque compra consciente não é parar de consumir, é evitar virar mais um objeto parado ocupando espaço. Comprar menos deixou de ser só economia, virou estratégia. Porque o preço importa, claro, mas não é o único custo. Tem o tempo para pesquisar, o espaço que o objeto ocupa e até a ansiedade de manter algo que você nem usa. No fim, consumir menos pode pesar menos no bolso e na cabeça. Quando comprar menos vira estratégia, o jogo muda para todo mundo. Varejo, bancos, aplicativos, moda, tecnologia e publicidade precisam parar de empurrar e começar a entregar valor de verdade. Hoje, confiança vende mais do que excesso, e quem entende isso sai na frente. Agora que a mudança está clara, a pergunta é: por que tanta gente começou a rever compras justamente agora? Porque o bolso apertou de um jeito que dá para sentir no mercado, no aluguel, na energia e no cartão. Quando o erro fica caro, a compra por impulso perde espaço. A pessoa para, compara e escolhe melhor. Não é só economia, é fadiga de consumo. Quando o salário não cresce, cada escolha pesa mais. Moradia, alimentação, transporte e lazer viram quatro contas brigando pelo mesmo dinheiro. Aí o consumo consciente deixa de ser moda e vira sobrevivência. Comprar menos, escolher melhor e cortar o que só drena a caixa. É nesse aperto que o minimalismo financeiro ganha força. O aperto no bolso não é só falta de dinheiro. Muita gente percebeu que comprar demais virou um peso. Armário cheio, caixa chegando toda semana e uma sensação estranha de que nada resolveu a ansiedade. O excesso prometeu prazer rápido, mas entregou bagunça, manutenção e culpa. Por isso, consumir menos deixou de ser moda e virou alívio. O aperto no bolso mudou até a forma de comprar. Antes vinha o desejo, depois o clique, aí a entrega. Só que muita coisa chega, quase não é usada e vira acúmulo. A compra que prometia praticidade começa a pesar mais no armário e menos na vida. É aí que o consumo consciente ganha força. Promoção ainda chama atenção, mas já não fecha a compra sozinha. Hoje, a pessoa compara preço, lê a avaliação, espera mais tempo e pensa: eu compraria isso sem desconto? Quando o bolso aperta e o cansaço de consumir cresce, valor e utilidade pesam mais do que o cupom. Só que não é apenas aperto financeiro. Comprar algo durável, reparável ou usado virou uma forma de proteger dinheiro, espaço e até o planeta. E para muita gente, sustentabilidade e reputação já entram na decisão de compra antes do preço. Consumo consciente saiu do discurso e entrou na planilha. Antes de comprar, a gente se pergunta: vou usar de verdade? Isso vai durar? Dá para consertar? Existe opção usada? Esse filtro simples corta impulso, evita gasto ruim e faz o dinheiro render mais sem abrir mão do que importa. Consumo consciente não ficou só no discurso, entrou na planilha. Um estudo da McKinsey com a Nielsen mostrou que produtos com apelos ambientais, sociais e de governança cresceram 28% em 5 anos. Os demais cresceram 20% no mesmo período. O ponto não é vender culpa,
É provar valor de forma clara, mensurável e coerente. Consumo consciente saiu do discurso e entrou na planilha. Quando o rótulo é vago, a promessa não vem com prova e o preço parece alto sem explicar o motivo, a desconfiança cresce. Por isso, muita gente só compra quando entende o que está levando. No fim, minimalismo financeiro é isso: menos impulso, mais clareza. Consumo consciente saiu do discurso e entrou na planilha. Hoje, a marca que só pinta a embalagem de verde perde credibilidade. Quem mostra origem, durabilidade, reparo, logística reversa e impacto mensurável conversa melhor com esse novo consumidor. No fim, o que convence não é promessa bonita, é prova simples de que o produto dura mais e gera menos desperdício. Quando o consumidor pensa mais antes de comprar, uma consequência aparece: o valor não termina na primeira venda. Hoje, muita gente já olha e pergunta se dá para revender, alugar, trocar ou consertar depois. É por isso que a segunda vida do produto virou parte do preço. Depois da compra, começa outro mercado. Revenda, assinatura, aluguel e reparo mostram que muita gente prefere usar bem em vez de guardar parado. É como trocar posse por acesso. Você paga pelo tempo certo, pelo uso certo e ainda dá nova vida ao que já existe. No próximo passo, a gente vê como isso muda preço, margem e fidelidade. Quando a gente fala em consumo consciente, não é só comprar menos. Revenda, aluguel e reparo viraram um mercado enorme, porque muita gente quer usar melhor o que já existe. A roupa de segunda mão, por exemplo, já movimenta bilhões e pode crescer ainda mais. O pós-compra virou parte do negócio. Hoje, comprar não termina mais no caixa. Produtos com um design mais durável, peças substituíveis e programa de recompra criam valor depois da venda. E quando existe comunidade de revenda, o item continua circulando, passa por reparo, volta para outra pessoa e gera receita de novo. Muitas empresas ainda veem a revenda como ameaça, mas ela pode virar prova de valor. Se o produto mantém preço depois da compra, a marca ganha confiança. A pessoa pensa: posso revender, alugar ou consertar sem medo. Isso reduz a barreira de compra e pode justificar um preço maior, porque o valor continua depois da loja. Esse movimento também é digital. O celular que antes empurrava a promoção agora mostra limite do cartão, alerta de gasto, histórico de preço e comparação entre lojas. Assim, a mesma tecnologia que acelera a compra também ajuda você a parar, pensar e até revender sem impulso. A tecnologia deixou a compra mais consciente, porque compara, organiza e espera por você. O aplicativo de orçamento mostra quanto sobra de verdade. O comparador de preços evita impulso, a lista de desejos segura a pressa. E a revenda online transforma o que você não usa em dinheiro de volta. Comprar melhor virou hábito, não esforço. A tecnologia acelerou a compra consciente de dois jeitos. Ela pode empurrar anúncios mais certeiros, mas também ajuda você a resumir avaliações, comparar opções e ver se o produto realmente atende à sua necessidade. No fim, a melhor compra é a que resolve um problema, não a que só chama atenção. A compra consciente deixou de ser impulso e virou processo. Primeiro a pessoa descobre, depois compara, espera um pouco, compra só se fizer sentido e ainda avalia se vale revender depois. A tecnologia encurtou esse caminho e fez cada decisão ficar mais pensada, mais barata e menos por impulso. A tecnologia acelerou a compra consciente, porque hoje a gente compara preço, vê a avaliação e pensa melhor antes de gastar. Uma regra simples ajuda muito: espere 24 horas para compras pequenas e 30 dias para compras grandes. Se o desejo continuar vivo depois desse tempo, a compra costuma ser mais certa. A regra prática é simples: troque a pergunta emocional pela funcional. Em vez de pensar, eu quero isso, pergunte, isso resolve algo de verdade? Muita compra nasce de cansaço, ansiedade, tédio ou vontade de acompanhar alguém. Quando você faz essa pausa, o consumo fica mais consciente e a decisão deixa de ser impulso para virar escolha.
Nesse momento, a compra virou um checklist simples. Cabe no orçamento? Vou usar quanto? Já tenho algo parecido? Dá para comprar usado? Quando a pessoa responde isso, ela para de comprar por impulso e começa a escolher com mais intenção. E a empresa percebe que vender não é só chamar a atenção, é facilitar essa decisão. Para a empresa, a resposta não é gritar mais promoção, é provar durabilidade, explicar a origem, facilitar a troca, oferecer reparo e mostrar quanto custa por uso. Quando o cliente sente segurança para decidir, ele compra com menos dúvida e mais confiança. Hoje, consumidores compram menos por impulso e mais por confiança. Transparência, garantia clara e reparo fácil viraram sinal de valor, porque ninguém quer um produto descartável. E quando a marca facilita a recompra e a revenda, ela entra na lógica do minimalismo financeiro: menos excesso, mais uso inteligente. Isso muda a vitrine e muda a decisão de compra. O minimalismo financeiro não acaba com o desejo, ele troca o alvo. Em vez de acumular coisas, muita gente quer mais folga, mais tempo e menos peso mental. Para empresas, isso muda tudo. Vender menos excesso e mais utilidade virou vantagem. Se essa análise ajuda você a entender negócios e vida real, siga o canal para acompanhar as próximas tendências.